Olá, esse é o PCcast, o podcast oficial da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Há um ano, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso encerrava o inquérito de um caso que ganhou as manchetes nacionais e requereu da equipe responsável pela apuração um aparato técnico e investigativo para chegar ao esclarecimento do crime e na responsabilização dos envolvidos. A morte da menina Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos, ocorrida em uma casa de um condomínio de alto padrão em Cuiabá, foi investigada pelas delegacias especializadas do adolescente e a de defesa da criança e do adolescente. Para lembrar um ano da conclusão do inquérito, o nosso podcast vai conversar com profissionais da Polícia Civil que estiveram à frente do inquérito do caso, e também com alguns jornalistas que cobriram todo o desenrolar das investigações. E o nosso bate-papo começa com o delegado Wagner Bassi, que estava à frente da delegacia especializada do adolescente. Delegado, foi um caso complexo, que envolveu um aparato técnico e de muita repercussão. A Polícia Civil encontrou dificuldades para reunir indícios? Qual foi o momento mais desafiador na investigação? Bom dia a todos. Realmente foi um caso de um desafio muito grande profissionalmente para mim, para toda a equipe da DEA na época. Todos os servidores da DEA se mobilizaram muito nessa investigação, não só da DEA, da DEDICA também, né? O Dr. Francisco e toda a equipe da DEDICA. As duas unidades se uniram para conseguir fazer essa investigação que era muito complexa. E havia uma repercussão social muito grande em torno do caso, desde a ocorrência. Houve a repercussão em torno daquela situação foi muito intensa e fez com que nós tivéssemos que ter muita cautela, né, nas nossas ações, tomássemos cuidado com cada frase, com cada fala. Havia uma cobrança muito grande da imprensa por nossas manifestações, e a gente não tinha ainda no início uma posição concreta para falar à imprensa. Isso acabou gerando uma pressão muito grande, mas a gente teve que ter toda a cautela necessária para se fazer uma investigação técnica e somente levar ao conhecimento da sociedade o resultado após a conclusão da investigação, quando a gente pôde sim afirmar o que aconteceu naquele dia fatídico. Então houve uma necessidade de uma ação técnica muito efetiva por parte dos nossos investigadores e uma ação muito cautelosa e orientada para lidar com a sociedade, com a mídia, com a imprensa, a fim de não permitir que pressões externas influenciassem no nosso trabalho. Realmente não foi muito simples lidar com toda essa questão. Nós tivemos que nos trancar internamente dentro da unidade, nos reunir diariamente e evitar que informações saíssem da unidade, né? Porque a gente sabia que tinha muita pressão, a imprensa ligando e acabava tentando obter informações. Então nós tivemos que ter muita cautela e habilidade para gerenciar toda essa pressão que existia em torno do caso. Foi um trabalho conjunto, né? Foi um trabalho que exigiu um trabalho de vários setores da polícia. A gente contou primeiramente com aquele atendimento inicial da KPP, colheu provas no local, isso nos auxiliou bastante, as perícias iniciais. Posteriormente, as nossas equipes de investigador, durante toda aquela semana inicial, foi ao local diariamente, colhendo todos os materiais possíveis que auxiliassem na investigação. E todo esse material colhido naquele primeiro momento foi essencial para que nós conseguíssemos ter uma conclusão futura posterior. Então, houve sim uma dedicação, um empenho muito grande por parte de todas essas equipes. Posteriormente, a perícia, o IML, fez uma análise da necrópsia muito profunda, muito bem feita, muito célere, que conseguiu trazer algumas informações muito importantes, como distância do disparo,
a posição que o corpo foi encontrado, tudo isso nos auxiliou demais na análise. Também foram feitas as perícias de disparo de arma de fogo, que permitiram apurar a distância em que aquela arma disparou para atingir o corpo da vítima, de acordo com as medições feitas pela necrópsia. Essas informações todas técnicas foram essenciais. E, como você disse, a reconstituição simulada dos fatos. A reprodução simulada dos fatos, a gente fala reconstituição, mas o termo certo é reprodução simulada dos fatos, ela foi essencial. Na reprodução, a gente conseguiu refazer cada ato praticado por cada pessoa naquele dia, né? E através disso a gente foi vendo o que era compatível, o que não era compatível com os depoimentos prestados e com as provas periciais coletadas. Então a gente foi detectando que alguns pontos não eram compatíveis. E isso fez com que a gente concluísse que algumas informações não eram reais e confirmamos algumas informações que foram prestadas que aquilo sim era real. Então a gente conseguiu traçar, através da reprodução simulada dos fatos, toda a dinâmica que aconteceu naquele dia, desde de manhã até após o disparo, com a saída das pessoas da casa. Então a gente conseguiu delinear onde cada um estava, como aconteceu, com cada ato de cada pessoa que estava naquela casa naquele dia aconteceu. Quando a gente se depara com uma investigação de um caso complexo como esse, nos instiga, né? A gente vê muito, eu notei muito isso na unidade na época. A dedicação, o empenho, a motivação que os policiais tinham nas unidades foi algo realmente impressionante, né? Porque os policiais gostam, como há uma motivação de apurar e de solucionar esses casos, né? Então, uma investigação que efetivamente faz com que a motivação do servidor esteja acima de tudo. A gente notou isso, né, tanto na DEA quanto na DEDICA e também nas outras unidades que nos auxiliavam, nas perícias. Todos os profissionais estavam extremamente empenhados em solucionar esse caso de forma eficiente, de forma técnica e dando o seu melhor e dedicando seu tempo, inclusive nos dias de folga. Realmente foi um caso muito instigante para todos nós, né, e que trouxe um resultado investigativo que a gente ficou muito satisfeito de conseguir um resultado positivo para a investigação. A Polícia Civil do Mato Grosso tem profissionais extremamente capacitados, dedicados e dispostos a prestar um papel eficiente e de qualidade para a sociedade. A gente sempre busca a melhor qualidade de atendimento possível, né? E a gente demonstrou isso nessa investigação. Com dedicação, com empenho, a gente conseguiu utilizar todas as técnicas investigativas necessárias, todas as técnicas investigativas existentes no Mato Grosso, no Brasil e até no mundo. Nós trouxemos técnicas investigativas de todas as possíveis para conseguir concluir essa investigação. E isso fez com que a gente conseguisse o resultado investigativo adequado. A investigação criminal reuniu um efetivo composto por 2 delegados titulares e auxílio de mais 2 delegados estagiários, 3 escrivães e 14 investigadores. O escrivão Charles Setúbal, da Delegacia do Adolescente, acompanhou todos os passos do inquérito, que reuniu mais de 1000 páginas e 8 volumes. Um ano depois do trabalho concluído, ele fala um pouco da atuação do profissional escrivão, que muitas vezes trabalha distante dos holofotes. Bom dia, meu nome é Charles Setúbal, eu sou escrivão de polícia há aproximadamente 10 anos e 9 meses e a importância da minha experiência no cargo de escrivão trabalhando no caso Isabelle foi de fundamental importância porque
porque apesar de eu já ter tido experiência com outros casos no interior, como foi tentativa de homicídio, homicídio, entre outros, esse foi o caso mais emblemático porque envolveu uma adolescente. E nós nunca imaginamos que uma adolescente é capaz da atitude que teve, né? Apesar de que nem tudo está claro, mas o objetivo é deixar claro que o serviço do escrivão ele está envolto em toda uma dinamicidade que tem o objetivo claro, que é a elucidação do crime. Então nós temos, no caso do escrivão, trabalhar fazendo a medição, a adequação da presença, por exemplo, dos advogados. Nós temos que fazer, juntamente com a autoridade policial, as perguntas necessárias para que nós possamos trabalhar com o fito que é a verdade. E no caso Isabelle, nós podemos ver que houve uma complexidade muito maior que a habitual. Por quê? Porque nós não estávamos tratando simplesmente de um homicídio, né? Mas sim de um homicídio feito por uma adolescente, e uma adolescente abastada, né? Cujos todos os envolvidos eram abastados. E isso implica num cuidado muito maior, porque apesar de todos os nossos esforços, nós tivemos, infelizmente, alguns vazamentos que não foram da Polícia Civil, né? Aproveito aqui o ensejo para, inclusive, parabenizar o trabalho da Polícia Técnica, da Politec, em todo caso, que deu uma substância muito boa para o caso e que fez findar com o relatório da autoridade policial, que foi essencial para que o caso chegasse às mãos da autoridade judiciária e desse os elementos de convicção. No tocante à questão, né, de que o procedimento que envolveu, né, o caso da Isabelle, ele reuniu mais de 1000 páginas e 8 volumes, né? E no caso também nós tivemos 14 investigadores participando de todo o procedimento, né? No caso, os investigadores da DEA e da DEDICA, todos foram muito importantes. No especial aos investigadores da DEA, eles foram responsáveis por fazer, inclusive, aquilo que eles não foram até preparados. Eles acabaram se superando, fazendo um serviço que é correspondente a um serviço de inteligência, né? Que é fazer escuta, né? Escuta no caso de ouvir as gravações dos áudios, né? As gravações que foram todas expostas para eles, assim como ficar observando os vídeos, né? Que foram repassados para eles. Todo esse conjunto, né, de procedimentos, de páginas e tudo, isso aí na realidade é todo um conjunto de um trabalho muito forte que vai desde lá do CIOSP, né, que passa pela delegacia e que vai acabando juntando todas as declarações, os interrogatórios, né, que foram feitos também pela DHPP e que culminou com os demais trabalhos deste escrivão que vos fala, assim como dos colegas investigadores e dos colegas investigadores da DEDICA, assim como da DEA. Quero só atentar que foi um serviço diferenciado, porque eu era o único escrivão do caso, ou seja, eu não tive praticamente nenhum outro escrivão do meu lado. Então, toda a responsabilidade era minha, a posse das armas, né, o cuidado com as armas, questão da perícia, enviar. Na realidade, isso é um hábito, né, da responsabilidade, o escrivão. O escrivão ele já tem esse cotidiano da responsabilidade e ele não consegue fugir disso, certo? Então, este caso, ele foi, como eu já falei anteriormente, um caso muito importante. Até o momento da minha vida, foi o caso mais importante, tá certo? E que repercutiu, né, por questões
em função da questão socioeconômica da vítima e da autora, tá certo? Por serem pessoas, como já foi dito, abastadas. Experiente jornalista na cobertura policial, Silvana Ribas retrata o dia a dia de delegacias, bastidores de investigações e locais de crimes há 30 anos. O caso Isabelle foi um dos mais complexos que você acompanhou na sua carreira? Um crime improvável. Assim defino o homicídio qualificado de Isabelle Guimarães. Uma morte que não teria probabilidade de ocorrer, mas que foi exaustivamente provada. Acompanhei muitos casos ao longo desses 30 anos de jornalismo, grande parte na cobertura policial, mas não lembro de outro crime que tenha ganhado tanta repercussão. A história macabra era comentada em todos os lugares, no Uber, no mercado, no ponto de ônibus, no cabeleireiro. Não se falava em outra coisa. As versões para o crime e hipóteses levantadas eram incontáveis, desde as mais plausíveis às mais absurdas. O crime mexeu com o imaginário da população. Acredito que isso aconteceu porque até hoje a principal pergunta não foi respondida. O porquê? Sim, o porquê uma adolescente de 14 anos mira uma pistola municiada contra o rosto de uma adolescente de 14 anos, que seria sua melhor amiga, e faz um disparo certeiro. Crime acontece em um condomínio de luxo, onde moravam estudante assassinada e atiradora, ambas filhas de famílias abastadas. Sim, outro ingrediente. A assassina tinha amplo conhecimento do manuseio de armas de fogo. Adepta do tiro esportivo, tinha apoio da família que também praticava esporte. Aliado a isso, a jovem ainda possuía ao seu alcance um arsenal. Investigação complexa, onde a cada novo passo as informações eram disputadas acirradamente pelos meios de comunicação, apesar do sigilo imposto naturalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por envolver menor infrator. Na minha opinião, tudo que foi feito com a intenção de ocultar, amenizar ou encobrir o homicídio foi o fermento que fez crescer a massa. Em inquérito de 8 volumes com mais de 1000 páginas, não restou dúvidas de que não foi um acidente. Mas o porquê da morte, isso até hoje não foi revelado. E a pergunta continua sem resposta. Por isso acredito que por muito tempo, a brutal morte de Isabelle Guimarães, uma garota alegre que tinha uma vida toda pela frente, vai ser lembrada, comentada e publicada. E o PCcast fica por aqui. Você pode encaminhar a sua sugestão de pauta pelo e-mail assc.pjc.mt.gov.br ou pelo telefone 65 99962 6190. Lembre-se, o número da Polícia Civil é 197.